Olá, bem-vindo à nossa sexta aula de Teologia Sistemática. Hoje, a matéria que vamos estudar é a respeito do homem, antropologia. Em grego, a palavra antropologia é formada de dois radicais, anthropos, que quer dizer homem, e logia, que quer dizer estudo. De onde o homem veio? Qual é a origem do homem? O que vamos estudar à luz da Bíblia, na teologia, que fale sobre o homem? Quero começar com Gênesis capítulo 1, versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Muitas pessoas realmente levantam sobre este assunto muita polêmica ou muitas dúvidas sobre a origem real do homem. Mas nós que cremos na palavra de Deus, na Bíblia, nós que dedicamos tempo para aprendermos a respeito dela, e a teologia nos ajuda nisso, poderemos entender, à luz da Bíblia, como o homem surgiu e quem é o homem. Como já disse, esta é a doutrina e estudo do homem. Dentro da teologia, nós abordaremos o que a Bíblia nos revela sobre esse assunto, para que saibamos o que Deus quer que o homem saiba sobre si mesmo. É muito importante que nós saibamos o que Deus quer e que Ele quer que saibamos a respeito de nós mesmos. A Bíblia ensina claramente a doutrina de uma criação especial, que significa que Deus fez cada criatura segundo a sua espécie. Nós podemos ver isso lá em Gênesis, no próprio capítulo 1. Ele criou várias espécies e então as deixou para que se desenvolvessem e progredissem segundo as leis do seu próprio ser. Do seu ser, quero dizer, de cada espécie. A distinção entre o homem e as demais criaturas implica na declaração de Deus, em que Ele mesmo declarou, e diz a palavra: Deus criou o homem à sua imagem. Nada é comparado ao homem na criação. Até a ciência dividiu o reino animal em duas partes: irracional, todos os animais ou bichos, como nós conhecemos, e racional, que é o homem. Por isto, nunca podemos nos assemelharmos em práticas ao que os bichos fazem. Hoje é até comum as pessoas justificarem seus atos e atrocidades com comparações do tipo, como tal animal, como tal bicho faz. Não se compare a nenhum animal. Você foi criado por Deus de maneira especial e vamos estudar agora as razões pelas quais o homem é totalmente diferenciado e especial na criação. Neste estudo, nós nos ateremos especialmente ou somente ao criacionismo que é revelado na Bíblia. Não temos como aprofundarmos em outros pensamentos a respeito de como o homem surgiu. Vamos apenas falar a respeito do que cremos à luz da Bíblia, à luz da palavra e o que ela nos apresenta através do criacionismo. Como o homem surgiu, nós já vimos, foi Deus quem o criou, mas agora quero falar um pouco sobre a diferença entre os homens e os animais. Primeiramente, o homem ele pensa no abstrato. Qualquer animal pode pensar em uma fruta amarela, mas não consegue pensar na cor separadamente de uma fruta. O homem, ao contrário, não apenas consegue pensar na cor, como também em outras coisas abstratas, como amor, ódio, prazer, tristeza e dor, no que quer dizer sentimento. Lei moral. Por meio dela, o homem tem ciência de uma lei moral a que ele está sujeito. Até o mais embrutecido, e na verdade todo homem teve a sua consciência corrompida por causa do pecado, mas mesmo aquele homem mais embrutecido
reconhece a obrigação daquilo que é certo e daquilo que é errado. Ele consegue diferenciar. O homem tem também a lei moral com consciência do eu. E por isso, ele precisa de alguém para se aconselhar e instruir. Natureza religiosa. Tudo isso não é, até aqui, claro, não é encontrado em outros animais, em qualquer outro animal. Só o homem que tem exatamente essas características. Natureza religiosa. Onde quer que encontremos o homem, em qualquer lugar, acharemos manifestação de natureza religiosa. Pode ser no povo mais moderno, que inclusive aceita ou não a religião, como na civilização mais antiga, sempre o homem buscando de alguma forma uma ligação com a divindade, com um ser superior. No nosso caso, nós sabemos e não procuramos mais um ser superior. Nós já encontramos. O ser que nós buscamos é o nosso Deus. Atividades em progresso e domínio sobre a terra. Os animais, eles brincam, mas não fazem nenhum progresso em suas diversões. O homem, pelo contrário, ele melhora a cada dia o meio de se divertir. O homem dominou tudo que está aí. O homem constrói, o homem cria meios de transportes, funda instituições educativas. O macaco mais inteligente ainda será um macaco. Nenhum animal, a não ser por interferência humana, consegue se comportar melhor. E é interessante o que foi dito aqui, porque até um cachorrinho, ele tem aquelas brincadeiras ou aquela forma de agir da mesma maneira, porque ele foi ensinado pelo homem. Ele não aprendeu nada sozinho. Os animais vivem como viviam há 1000 anos passados, sem progresso algum. Algum ou outro progresso que podemos perceber no animal, eu repito, é porque há interferência do homem. A natureza do homem. O homem é um ser material, mas que por sua criação se liga ao espiritual. João, capítulo 3, versículos 1 a 21. Vamos falar agora a respeito do material, o corpo humano. Podemos dizer que ele é o instrumento, o tabernáculo ou a oficina do Espírito. É o meio pelo qual o Espírito se manifesta e age no mundo material. O Espírito é o agente e o corpo é a agência. Mateus capítulo 6, versículo 22, Gálatas capítulo 2, versículo 20. O corpo também adora. Romanos capítulo 12, versículo 1. Muito importante que você saiba que o seu corpo também é templo. O seu corpo também participa da adoração. E o seu corpo, inclusive, ele prega a respeito do que você tem no seu interior. Só essa observação para que a gente possa continuar pensando a respeito do corpo. No tocante à relação entre corpo e alma, o que se pode dizer é que essa relação é muito íntima. Às vezes, uma só notícia desagradável basta para nos deixar tristes. E de dentro, nós também afetamos o nosso exterior, que é o nosso corpo. Por outro lado, também uma notícia boa enche todo o corpo de alegria. É tão íntima a relação entre o corpo e a alma, ou o corpo e o espiritual, que para estudar a psicologia tem que também se aprender sobre fisiologia. E sobre essa questão, leia Provérbios capítulo 15, versículo 13, Provérbios capítulo 17, versículo 22 e Salmo capítulo 32, versículo 3. Falando sobre o espiritual do homem, segundo Gênesis capítulo 2, versículo 7, o homem se compõe de duas substâncias, a material, que chamamos de corpo, e a imaterial, que chamamos de alma.
A alma é a vida do corpo, e quando a alma se retira, o corpo morre. Temos ainda, segundo 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, e Hebreus, capítulo 4, versículo 12, uma declaração em que o homem se compõe de 3 substâncias: espírito, alma e corpo. Alguns estudantes da Bíblia defendem esta opinião de 3 partes da constituição humana, denominada de tricotomia, e outros defendem a doutrina de 2 partes apenas, a dicotomia. Para pensarmos melhor na dicotomia, o espírito e a alma estão fundidos em um só. Embora, mesmo que você creia na dicotomia, saiba que com a morte, o nosso psique, aquilo que está impresso na nossa alma, será entregue ao esquecimento, conforme Eclesiastes capítulo 9, versículo 5 e versículo 6. Depois que o homem morre, é o que Eclesiastes capítulo 9 está dizendo, esses versículos citados, depois que o homem morre, ele não tem mais atividade, ação nenhuma do que se faz debaixo do sol. Falando sobre a semelhança entre o homem para com Deus, permitido, é claro, por Deus, porque foi Ele mesmo quem nos deu atributos, e comentamos isso lá na segunda aula sobre teologia, os atributos comunicáveis de Deus. Então, por causa disso, os atributos que Deus deu ao homem são os mesmos que os distinguem e os afastam dos seres irracionais, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 27. Sabemos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Logo, a constituição do homem, espiritualmente falando, é semelhante à de Deus por causa do Espírito, o sopro de vida que foi dado por Deus. Lembra, o texto bíblico diz que Deus soprou na narina do homem. Ele formou o homem do pó da terra, o corpo do pó da terra, mas soprou em suas narinas o espírito de vida. E isto então já diferencia o homem dos demais seres viventes, dos demais animais irracionais. Intelectualmente, o homem se parece com Deus, porque se não houvesse conformidade na estrutura mental, seria impossível a comunicação de um para com o outro. Nem Deus se comunicaria com o homem e nem o homem se comunicaria com Deus. Não poderia ter havido tal revelação que temos hoje, a palavra, revelação do ser de Deus, revelação a respeito de Deus e a revelação da comunhão com Ele. Além da semelhança natural, há ainda a semelhança moral, porque assim como o homem foi criado por Deus, esta semelhança moral consiste nas qualidades que fazem parte do caráter de Deus. Por isso que há sempre essa luta interior em sermos melhores a cada dia. Precisamos buscar daqueles atributos que Deus nos deu, como Deus é bom e Ele comunicou esse atributo conosco. Nós também precisamos procurar sermos bons, no sentido de promovermos, de fazermos o que é bom, vivermos a bondade. As Escrituras ensinam que o homem foi criado bom, natural e moralmente semelhante a Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26 até o versículo 31. Mas o homem perdeu essa semelhança moral quando caiu em pecado. Se o homem não tivesse pecado, ele, por exemplo, hoje não agrediria o mundo como ele faz. Também temos que falar sobre a imortalidade. O homem tem um espírito destinado a viver para sempre, porque herdou isso de Deus. Embora tenhamos início, o espírito tem uma vida sem fim. E isso nos difere de Deus, como nós estudamos na teologia a respeito de Deus, o Pai.
de que ele é eterno, porque ele não tem início e nem fim. Nós tivemos um início, mas não teremos fim, porque o nosso espírito é imortal. Precisamos de uma vida além desta para explicar a vida atual que vivemos. É difícil crer que Deus haja dado ao homem tantos dons, tantas possibilidades de desenvolvimento, para que tudo acabe com a morte do corpo. Confira Eclesiastes capítulo 12, versículo 7 e Apocalipse capítulo 21, versículos de 1 a 4. Embora o homem tenha sido criado perfeitamente por um Deus perfeito, o homem acabou arrumando um problema para si. Em amartiologia, que é o próximo estudo, que é a próxima aula que teremos, nós estudaremos sobre a queda do homem, sobre o pecado em si e sobre as consequências deste pecado. Que Deus lhe abençoe, que acrescente o seu conhecimento a respeito de você mesmo, homem, mas à luz da palavra, à luz daquilo que Deus deseja que você seja e daquilo que Deus deseja que você viva, segundo a vontade perfeita dele. Reveja esse vídeo, faça as anotações e continue os seus estudos. Deus lhe abençoe.